As câmeras de segurança dentro de presídios já flagraram cenas que parecem tiradas de um filme. Momentos de imprudência, escândalos inacreditáveis e situações que desafiam qualquer explicação. Mas o mais chocante: em muitos desses casos, os envolvidos simplesmente não faziam ideia de que estavam sendo gravados. Hoje você vai ver imagens que revelaram verdades sombrias, desde agentes da lei ultrapassando todos os limites, até presas envolvidas em situações que desafiam as regras do sistema. Casos que acabaram em investigações, punições e manchetes explosivas. E, para começar, um flagrante que deixou todos em choque. Dentro de uma cela feminina, uma detenta transgênero foi descoberta em um momento proibido com outra interna. E quando os guardas abriram a porta, o que viram mudou tudo. Na tarde de 14 de março de 2024, um agente penitenciário fazia uma inspeção de rotina no Centro Correcional Feminino de Washington quando se deparou com algo que jamais imaginaria ver. Dentro de uma cela trancada, Amber Fafox King, uma detenta transgênero, estava no chão sem roupas da cintura para baixo. Sobre ela, Sierra Marie Norton, outra presidiária, também parcialmente despida. As câmeras de segurança registraram tudo, e o que deveria ser uma simples vistoria acabou revelando um escândalo que chocou a administração da prisão. Amber Fafox King, que nasceu como Brian King, tem um passado turbulento. Criado em Mount Spokane, Washington, Brian cresceu com sérias dificuldades emocionais. Em dezembro de 2006, sua vida tomou um rumo sombrio quando, durante um surto de fúria, atacou o próprio pai, Richard, e logo depois voltou-se contra sua mãe, Terry. Ambos não tiveram chances. O julgamento foi intenso e Brian King recebeu uma condenação de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Mas anos depois, já cumprindo sua pena, ele passou a se identificar como mulher e adotou o nome Amber Fafox King. Em 2021, foi transferida de uma prisão masculina para o Centro Correcional Feminino de Washington, graças a uma política estadual que permite que detentos transgênero sejam realocados de acordo com sua identidade de gênero. A presença de Amber na unidade feminina já gerava polêmica entre as detentas, e o flagrante apenas aumentou as discussões. Assim que o vídeo foi revisado, a administração do presídio tomou medidas imediatas. O incidente foi registrado oficialmente, e um processo disciplinar foi aberto. Segundo um funcionário do Departamento de Correções do Estado de Washington, qualquer envolvimento desse tipo dentro da prisão é proibido, independentemente da vontade dos envolvidos. No entanto, se ambas as partes afirmam que foi consensual, as punições costumam ser menos severas. Esse caso reacendeu debates sobre segurança e regras dentro das prisões femininas. Mas, se você achou essa história surpreendente, o próximo caso conseguiu ser ainda mais inacreditável. O presídio feminino de Edna Mahan, em Nova Jersey, já era alvo de polêmicas há anos, mas em 2022, um escândalo explodiu e deixou todos em choque. Uma inspeção de rotina revelou algo que ninguém esperava. 2 detentas estavam grávidas e o responsável, outro detento. Mas como isso foi possível? Demi Minor nasceu como Demetrius Minor e cumpria uma longa sentença por um crime cometido na adolescência. Enquanto estava preso, começou a se identificar como mulher e solicitou a transferência para o presídio feminino. Em Nova Jersey, uma lei aprovada em 2021 permitia que presos transgêneros fossem realocados de acordo com sua identidade de gênero, sem necessidade de cirurgia ou tratamento hormonal. Foi assim que Demi conseguiu ser transferida para o Edna Mahan Correctional Facility, a única prisão feminina do estado. A princípio, Demi se manteve discreta dentro da unidade, mas tudo mudou quando os primeiros rumores começaram a circular entre as detentas. Algumas internas começaram a relatar que Demi estava se envolvendo em relacionamentos dentro da prisão. No início, a administração não deu muita atenção. Mas quando 2 presas apareceram grávidas ao mesmo tempo, as suspeitas se tornaram oficiais. Uma investigação confirmou que Demi tinha mantido relacionamentos com ambas as mulheres e que as gestações ocorreram dentro da prisão. A situação gerou um caos na administração penitenciária,
que foi duramente criticada pela decisão de permitir a transferência de Demi sem avaliar os riscos. Enquanto uma das mulheres assumiu publicamente que o relacionamento foi consensual, a outra alegou que se sentiu pressionada. Isso só aumentou a indignação pública. Diante da repercussão, o Departamento de Correções de Nova Jersey decidiu transferir Demi para uma unidade masculina novamente. No entanto, ela denunciou a decisão como injusta e afirmou que estava sendo punida apenas por ter se envolvido com outras detentas. Em uma carta publicada em um blog, Demi declarou que foi enviada para um presídio masculino, onde não se sentia segura e que a decisão foi motivada por preconceito. O caso gerou um intenso debate sobre as políticas de inclusão de detentos transgêneros nas prisões femininas. Mas se você achou essa história inacreditável, o próximo caso mostra que certas regras podem ser quebradas até mesmo por quem deveria mantê-las. Na filmada, detentos viram estrelas de cinema. Se você acha que já viu de tudo, prepare-se para uma fuga que não só desafiou as autoridades, mas também se transformou em uma espécie de reality show. Em janeiro de 2016, 3 presos do Centro de Detenção Masculino de Orange County, na Califórnia, decidiram documentar cada momento de sua audaciosa escapada usando um celular contrabandeado. Os detentos Bak Dang, José Neri e Jonathan T. estavam detidos em uma unidade de segurança máxima, mas isso não os impediu de colocar em prática um plano meticulosamente elaborado. A filmagem começa mostrando o grupo serrando barras de metal, rastejando por dutos de ventilação e até se esgueirando por túneis de encanamento do prédio. A cada obstáculo superado, eles gravavam mensagens de comemoração e até tiravam selfies, como se fossem turistas em um passeio. Mas a fuga não foi apenas engenhosa, foi surpreendentemente organizada. Um cúmplice fora da prisão, identificado como um amigo de longa data de Dang, forneceu os suprimentos necessários para a fuga e esperava pelo grupo com um carro para a fuga. Após escaparem, os 3 foram levados para um local seguro, onde continuaram gravando seus movimentos com o mesmo celular usado para filmar a saída. Uma cena particularmente chocante do vídeo mostra os homens celebrando dentro de um táxi não licenciado, tirando fotos com o motorista como se estivessem em um passeio casual. Outro momento marcante é quando um dos detentos desaparece por um duto e dá um joinha para a câmera antes de desaparecer completamente de vista. Apesar de toda a ousadia, a liberdade dos fugitivos foi curta. Após uma caçada de 8 dias, Dang e Neri foram encontrados e recapturados, enquanto Jonathan se entregou voluntariamente depois de uma briga com seus cúmplices. O vídeo, que mais tarde foi divulgado como evidência, deixou o público boquiaberto com o nível de planejamento e confiança dos detentos. Embora pareça quase cômico, essa fuga levanta questões preocupantes sobre a segurança em prisões de alta vigilância. Como eles conseguiram serrar barras e atravessar túneis sem serem detectados? Como um celular permaneceu escondido por tanto tempo? Enquanto essas perguntas continuam sem resposta, outras fugas igualmente impressionantes estão por vir. Mas a próxima história leva a audácia a um novo patamar. Uma fuga que envolveu um helicóptero, cordas penduradas e uma perseguição cinematográfica. Não desvie o olhar, pois você não vai querer perder. 6. A fuga de helicóptero. Um filme de ação na vida real. Se a fuga anterior parecia digna de um reality show, esta é digna de um blockbuster de Hollywood. Em março de 2013, Benjamin Houdon Barbeau e Danny Provençal decidiram elevar o conceito de fuga ao extremo, ao utilizar um helicóptero para escapar de uma prisão em Saint-Jérôme, no Canadá. Tudo começou quando cúmplices armados sequestraram um helicóptero e forçaram o piloto a voar até o telhado da prisão. Lá, Houdon Barbeau e Provençal aguardavam ansiosamente enquanto uma corda era jogada para eles. Em um movimento dramático, os dois subiram na corda, tentando se segurar enquanto o helicóptero lutava para decolar. A cena parecia tirada de um filme de ação, com os prisioneiros pendurados no ar enquanto o helicóptero se afastava lentamente da prisão. Mas a fuga não foi tão perfeita quanto planejado. A operação demorou mais do que o esperado, e o piloto enfrentou dificuldades para estabilizar o helicóptero com o peso adicional.
Apesar disso, o grupo conseguiu fugir e pousou em uma área remota, onde um carro os esperava para continuar a escapada. O que se seguiu foi uma perseguição de alto nível que mobilizou forças policiais de toda a região. A fuga ganhou manchetes internacionais, enquanto a polícia rastreava os fugitivos usando helicópteros, cães farejadores e equipes de resposta rápida. Redon Barbeau e Provençal foram finalmente localizados em uma cabana isolada, onde trocaram tiros com a polícia antes de serem capturados. A história não termina aí. Durante os interrogatórios, Redon Barbeau admitiu que o plano era inspirado em filmes que ele havia assistido durante seu tempo na prisão. Ele afirmou querer provar um ponto sobre a segurança do sistema prisional canadense. O incidente levantou sérias questões sobre a segurança em prisões, especialmente em relação ao controle do espaço aéreo. Como os prisioneiros conseguiram se comunicar com cúmplices do lado de fora? Por que ninguém percebeu a chegada do helicóptero até que fosse tarde demais? Embora o plano tenha falhado no final, ele deixou um impacto duradouro na percepção pública sobre fugas de prisões. A ousadia de Redon Barbeau e Provençal tornou-se um exemplo clássico de como alguns criminosos estão dispostos a arriscar tudo em busca da liberdade. Mas, se você acha que isso foi o ápice das fugas espetaculares, espere até ouvir sobre o próximo caso. A fuga mais inusitada. O caso do disfarce de criança no Brasil. Se existe uma fuga que parece ter saído de um filme de comédia misturado com drama, é a do notório traficante brasileiro Clauvino da Silva. Conhecido como Baixinho, ele já era famoso por sua astúcia e por sempre estar um passo à frente das autoridades. No entanto, em agosto de 2019, ele protagonizou um dos episódios mais bizarros da história prisional ao tentar escapar da penitenciária Bangu 3, no Rio de Janeiro, disfarçado de sua própria filha. O plano foi meticulosamente pensado. Durante uma visita familiar, a filha de Clauvino trouxe consigo um conjunto completo de roupas, acessórios e até uma máscara de silicone extremamente detalhada, com traços femininos. O disfarce incluía uma peruca de cabelos longos, óculos, uma camiseta rosa com estampa de donuts e calças jeans justas. A ideia era que ele se vestisse como sua filha e simplesmente saísse pela porta principal como se fosse ela. As câmeras de segurança registraram o momento em que Clauvino, já transformado, tenta caminhar pelo corredor da saída, mantendo a cabeça baixa e evitando contato visual com os guardas. No entanto, algo parecia fora do lugar. Talvez fosse a postura rígida ou o nervosismo evidente, mas os agentes desconfiaram e o detiveram antes que ele cruzasse os portões. Foi no momento da abordagem que o teatro chegou ao fim. Diante dos guardas perplexos, Clauvino foi obrigado a remover peça por peça de seu disfarce. A cena foi registrada e divulgada nas redes sociais, mostrando o traficante arrancando a máscara de silicone com dificuldade, revelando seu rosto suado e envergonhado por baixo. A tentativa de fuga rapidamente se tornou viral, ganhando destaque na mídia internacional. Enquanto alguns criticavam a falha na segurança que permitiu que os itens do disfarce fossem levados para dentro da prisão, outros não conseguiam deixar de rir da criatividade e do absurdo do plano. Infelizmente, o desfecho dessa história foi trágico. Apenas alguns dias após a tentativa de fuga, Clauvino foi encontrado morto em sua cela, em um aparente ato de desespero. Sua morte levantou debates sobre as condições do sistema prisional brasileiro e o impacto psicológico que ele exerce sobre os detentos. Esse caso é mais um exemplo de como o desespero pode levar a planos completamente inusitados. A história de Clauvino da Silva ficará marcada não apenas como uma das fugas mais bizarras já tentadas, mas também como um alerta sobre os limites da segurança e as consequências da superlotação nas prisões. E enquanto refletimos sobre essas histórias de fugas épicas, uma pergunta permanece: até onde alguém estaria disposto a ir para reconquistar a liberdade? A história por trás desses momentos mais perturbadores capturados em prisões revela um mundo sombrio e cheio de tensão. Cada cena é um lembrete do que acontece por trás das grades, longe dos olhos da sociedade. Desde fugas audaciosas, envolvendo estratégias engenhosas e pura sorte,
Até incidentes de violência que desafiam qualquer lógica, essas imagens nos mostram como as prisões podem ser verdadeiros campos de batalha psicológicos e físicos. Enquanto algumas dessas situações são um alerta sobre falhas nos sistemas carcerários, outras nos fazem refletir sobre a natureza humana quando confrontada com desespero, sobrevivência e oportunidade. Será que estamos preparados para enfrentar as implicações dessas histórias? Ou há muito mais para ser descoberto e corrigido? Se você ficou chocado com essas imagens, prepare-se para os próximos vídeos, onde exploraremos mais segredos ocultos dentro das paredes dessas prisões. Qual caso mais chamou sua atenção? Deixe nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder nada. Até a próxima!